Muitas pessoas aspiram a se tornar milionárias e frequentemente recebem a recomendação de ler livros sobre o assunto, mas o tempo é um fator limitante. Felizmente, ao longo de anos de experiência no mundo dos negócios, foram lidos centenas de livros, porém, apenas 40 se destacaram em relação à geração de riqueza. Neste vídeo, as lições essenciais desses livros serão condensadas, prometendo transformar a vida financeira de quem as aplicar. O primeiro passo é dominar a mente e se libertar de pensamentos limitantes como de que o dinheiro é a raiz de todo o mal. 40. O livro, Os Segredos da Mente Milionária, revela como certas frases nos condicionam a ver pessoas ricas de forma negativa. O autor lutou por muito tempo contra um sentimento desconfortável ao pensar em ganhar dinheiro e percebeu que, se tivesse lido esse livro mais cedo, teria identificado esse problema antes. Ao superar esse obstáculo, ele se fez a pergunta: qual é, de fato, a função do dinheiro? Para ele, a resposta foi liberdade. A psicologia do dinheiro aborda essa temática sob uma perspectiva ligeiramente diferente. 39. O livro, A Psicologia Financeira, enfatiza que tudo se resume ao controle, refletindo um objetivo semelhante: a capacidade de fazer o que se deseja a qualquer momento. O livro também destaca a distinção entre riqueza e ostentação. Riqueza é o que não se vê. As pessoas ricas muitas vezes não compram carros luxuosos, não adquirem diamantes, adiam reformas e evitam atualizações de classe. Infelizmente, muitos não acreditam que podem alcançar a riqueza. O autor recorda de um colega de escola que dizia: espero conseguir um bom emprego ao me formar, sem nem mesmo esperar algo além disso. 38. O livro, A Mágica de Pensar Grande, argumenta que muitas pessoas definem seus objetivos muito cedo, o que as impede de alcançar o sucesso. Embora pensar grande não garanta sucesso por si só, é um passo inicial importante. O autor, que enfrentou dificuldades na escola e se sentia um fracasso, percebeu que, ao entrar no mundo do trabalho, continuava a ter êxito. Essa mudança se deve, em parte, à sua escolha de empregos que realmente o interessavam, ao contrário das matérias que não lhe cativavam na escola. 37. O livro, O Efeito Vencedor, explora estudos que apoiam a ideia de que o sucesso traz uma série de benefícios. O livro revela uma correlação positiva entre traders bem-sucedidos no mercado de ações e seus níveis de testosterona. Além disso, conquistar vitórias aumenta os receptores de testosterona no cérebro, facilitando o sucesso futuro. Por isso, é fundamental estabelecer metas alcançáveis e buscar pequenas vitórias diariamente. O autor acredita que suas dificuldades na escola, combinadas com uma forte motivação para o sucesso, tiveram um impacto positivo em sua vida, forçando-o a seguir em frente. 36. O livro, Pense e Enriqueça, narra a história de um grande comandante que, mesmo em desvantagem numérica diante de um inimigo superior, decidiu queimar os navios de seu exército, deixando-os sem opção de fuga. Essa ação forçou seus soldados a lutar com determinação, resultando em uma vitória impressionante contra todas as expectativas. A história ilustra a diferença entre desejar o sucesso e precisar dele. A busca pelo conforto pode ser tão prejudicial quanto ter uma rota de escape. Durante uma conversa com Andrew Tate, essa ideia foi descrita como uma das ferramentas da Matrix. 35. O livro, Unscripted, aborda uma ideia semelhante, afirmando que a sociedade busca moldar cidadãos comuns, que são obedientes, dependentes e entretidos, levando a uma vida sem brilho. O autor enfatiza que escapar desse destino está diretamente ligado à capacidade de gerenciar o estresse de forma eficaz. 34. O livro, The Essence of Success, oferece uma perspectiva valiosa sobre o tema. O livro usa a metáfora de que toda a água de uma névoa com 100 pés de profundidade e 7 quarteirões de largura pode caber em um copo pequeno. Essa imagem ajuda o autor a canalizar o estresse, transformando-o em combustível para a ação. Ele destaca que o estresse também pode surgir de fatores fora de nosso controle. Por isso, fez um esforço consciente ao longo da vida para se concentrar apenas nas coisas que pode realmente impactar. 33. O livro, Hábitos Atômicos, revela que muitas pessoas se concentram no objetivo final, algo sobre o qual não têm controle, em vez de focar no processo que podem gerenciar. A técnica de empilhamento de hábitos, proposta pelo autor, é especialmente útil para a formação de novos hábitos, pois sugere combinar um novo hábito com o já existente, garantindo que ambos sejam realizados simultaneamente. No entanto, muitos ainda procrastinam e falham em desenvolver bons hábitos. O autor observa que muitas pessoas apenas seguem o fluxo,
sem uma direção clara, e antes que percebam, perdem a oportunidade de mudar. 32. O livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes destaca a importância de ter clareza sobre o destino desejado e refletir sobre como se gostaria de ser lembrado. Essa visão não só fornece motivação extra, mas representa apenas uma parte da equação para o sucesso pessoal. 31. O livro O Ano de 12 Semanas propõe a ideia de encarar um ano como se fossem apenas 12 semanas, gerando um senso de urgência. Essa abordagem ressoou profundamente, já que muitos se saem melhor sob pressão. Embora a dor de curto prazo muitas vezes seja necessária para alcançar ganhos a longo prazo, é fácil esquecer essa verdade quando surgem desafios. 30. O livro A Arte de Fazer Acontecer ressalta a importância de não confiar apenas na memória para gerenciar tarefas. Em vez disso, recomenda-se registrá-las em um celular ou bloco de notas. Essa prática permite uma melhor organização das atividades, evitando confusões, e ajuda a ser mais seletivo na gestão do tempo. 29. O livro Essencialismo destaca que, ao aceitar uma tarefa, muitas outras acabam sendo deixadas de lado, tornando essencial valorizar o sim e não hesitar em dizer não. Ao adotar esses hábitos, é possível começar a desenvolver habilidades de alto valor. O autor expressa ceticismo em relação ao conselho comum de seguir sua paixão. 28. O livro Bom Demais para Ser Ignorado vai além ao explorar a experiência de pessoas que realmente amavam seus empregos. O autor descobriu que a maioria delas, no início, não tinha uma paixão particular pelo trabalho. À medida que aprimoravam suas habilidades, o amor pelo que faziam crescia. A questão que surge, então, é: quais habilidades devem ser desenvolvidas se não se está necessariamente seguindo uma paixão? 27. O livro The Unfair Advantage propõe que, para ter sucesso em um mundo desigual, é fundamental aproveitar os pontos fortes naturais. A chave é identificar o que se faz melhor do que a maioria e se dedicar a isso. Contudo, apenas ter habilidades de alto valor já não é suficiente, especialmente com a ascensão da inteligência artificial, que está rapidamente substituindo muitos empregos. O autor destaca que está utilizando a inteligência artificial cada vez mais em seus negócios para automatizar tarefas simples, reforçando a ideia apresentada em Maestria. 26. O livro Maestria enfatiza que, mais do que nunca, é crucial desenvolver um conjunto único de habilidades que seja praticamente impossível de ser replicado. Essa abordagem é a principal lição, destacando a importância de se tornar verdadeiramente singular em um mundo competitivo. 25. O livro Roube como um Artista propõe a ideia de se inspirar em diversas fontes até criar uma mistura verdadeiramente original. Desenvolver um conjunto único de habilidades pode permitir a geração de uma alta renda. Contudo, isso não significa que é possível construir riqueza sem um entendimento sólido dos fundamentos das finanças pessoais. O autor recorda que, quando era mais jovem, teve um mentor chamado Dave, que o ensinou sobre como os ricos gerenciam seu dinheiro. A maior lição que aprendeu foi a importância de compartilhar esse conhecimento. 24. No livro Pai Rico, Pai Pobre, a principal lição é que tudo que compramos pode ser classificado como um ativo ou um passivo. Para discernir entre os dois, basta perguntar se aquilo está colocando dinheiro em nosso bolso ou tirando. Se o objetivo é enriquecer, deve-se priorizar a aquisição de ativos, mas muitos não reconhecem o valor do investimento. Isso levanta a questão: você preferiria ter 3 milhões de reais agora? 23. O livro O Efeito Composto pergunta: você prefere 3 milhões de reais agora ou um centavo que dobra cada dia por 31 dias? A resposta correta é o centavo, que se transforma em 10,7 milhões. O efeito composto usa essa analogia para ilustrar o poder do investimento e dos juros compostos. Quando muitas pessoas compreendem isso, ficam entusiasmadas, mas frequentemente entram no mercado sem o devido entendimento. Durante a pandemia, muitos acreditavam que sabiam o que faziam, mas era apenas uma bolha prestes a estourar. Por isso, o autor sempre seguiu princípios sólidos. 22. O livro O Investidor de Bom Senso argumenta que tentar superar o mercado é um jogo fadado ao fracasso. Em vez disso, a recomendação é possuir o mercado como um todo, o que pode ser feito investindo em um fundo de índice de mercado amplo. Curiosamente, ao longo de 35 anos, apenas 1% dos fundos mútuos conseguiu superar o mercado por 2%.
Isso torna os fundos de índice uma escolha evidente para o investidor médio. Embora esses fundos possam parecer monótonos, o autor também prefere investir em ações mais intrigantes com uma parte menor do seu capital. Ao fazer isso, ele sempre se lembra de que o mercado pode ser irracional, como mencionado em O Investidor Inteligente. 21. O livro, O Investidor Inteligente, sugere imaginar uma figura chamada Senhor Mercado, que aparece todos os dias com ofertas diferentes para suas ações. Um dia, ele pode oferecer R$2.000, e no outro, apenas R$500, independentemente do desempenho da empresa. Isso acontece porque o preço das ações reflete a demanda, não o valor real. O autor afirma que só compra ações se estiver disposto a ignorar o que o senhor mercado diz por longos períodos. Outra filosofia que ele adota é: se você ama a loja, é provável que também ame as ações. 20. O livro One Up on Wall Street destaca que, se você possui experiência com uma empresa ou produto, pode ter uma vantagem sobre os profissionais no momento de investir. Antes de avançar, é importante esclarecer que ler livros sobre investimentos oferece conhecimento teórico, mas para realmente ter sucesso e acumular riqueza, é essencial aplicar esse conhecimento na prática. Ao investir, é fundamental usar ferramentas que forneçam todas as informações necessárias para tomar decisões informadas. Após ajustar suas crenças internas para dar o próximo passo, você deve aprender a gerar mais valor do que simplesmente vender seu tempo. Embora sejamos ensinados a ir à escola, tirar boas notas e conseguir um emprego bem remunerado, essa abordagem limita nossas oportunidades de ganho. 19. O livro Independência Financeira apresenta 4 maneiras distintas de gerar renda: empregado, autônomo, empresário e investidor. Empresários e investidores têm a vantagem de utilizar o tempo e o dinheiro de outras pessoas para acumular riqueza. Por isso, é fundamental transitar para o lado direito do quadrante se o objetivo é enriquecer. Mas, afinal, o que realmente significa ser rico? 18. O livro Trabalhe 4 horas por semana aborda a ideia de que a renda relativa é mais importante do que a renda absoluta. Para ilustrar isso, considere um banqueiro de investimentos que ganha R$500.000 por ano, trabalhando 80 horas por semana, em contraste com um empreendedor de e-commerce que fatura R$40.000, mas trabalha apenas 4 horas semanais. Embora o banqueiro tenha um salário mais alto em termos absolutos, se analisarmos o tempo, o banqueiro ganha R$120 por hora, enquanto o empreendedor ganha R$200 por hora. Além disso, o empreendedor pode viver uma vida de aposentado, operando de qualquer lugar do mundo, enquanto o banqueiro aspira a essa liberdade. Por isso, o autor prefere o caminho do empreendedor. 17. O livro De 0 a 1 argumenta que o primeiro passo para iniciar um negócio é confiar em uma verdade contrária, que serve como fundamento para muitos empreendimentos bem-sucedidos. Por exemplo, a Netflix apostou que as pessoas desejavam maratonar séries em casa, enquanto o Airbnb acreditou que os indivíduos aceitariam ficar na casa de um estranho. Para muitos, o maior desafio é ter uma ideia, mas isso costuma ser mais acessível do que se pensa. 16. O livro Disrupt You apresenta um método eficaz que consiste em anotar 3 coisas que o incomodam diariamente e refletir sobre como poderiam ser melhoradas. Com essa prática, é possível gerar 90 ideias para explorar a cada mês. Ao surgir uma ideia, é importante não hesitar em compartilhá-la com pessoas que possam oferecer apoio. Embora muitos sejam protetores em relação aos seus planos, a realidade é que uma ideia isolada geralmente não é suficiente para prosperar. 15. O livro A Startup Enxuta destaca a importância da execução e do ciclo de construção, medição, aprendizado e feedback. Essa metodologia assegura que você não desenvolva um produto ou serviço que ninguém deseja, permitindo ajustes e adaptações ao longo do caminho. Um estudo interessante envolvendo 108 novos negócios em 30 setores revelou que 92 deles optaram por entrar em oceanos vermelhos, enquanto apenas 16 adotaram uma estratégia do Oceano Azul. 14. O livro A Estratégia do Oceano Azul refere-se ao mercado com pouca ou nenhuma competição, enquanto o Oceano Vermelho é caracterizado pela intensa rivalidade entre concorrentes. O estudo revelou que 39% dos lucros provieram de empresas em mercados competitivos, enquanto 61% foram gerados por aquelas que adotaram a estratégia do Oceano Azul. Além disso, essas empresas dominaram seus setores por 10 a 15 anos após o lançamento. Uma boa abordagem para criar seu próprio Oceano Azul. 13. O livro Oversubscribed
discute a ideia de criar produtos que sejam altamente desejados, como a Ferrari. Embora muitos desejem ter um desses carros, nem todos conseguem. As pessoas que possuem uma Ferrari não se preocupam com isso, pois entendem que escassez mantém a demanda elevada e os carros em alta consideração. Todo produto considerado superinscrito tem compradores dispostos a adquiri-lo, mas que não conseguem obtê-lo facilmente. Ao aumentar a demanda por seus produtos, o autor sempre se recorda dessa lição fundamental. 12. O livro Breakthrough Advertising argumenta que não se pode criar desejos, mas sim que o trabalho do empreendedor é desenvolver um produto que atenda a desejos que já existem. Elon Musk, por exemplo, não teria alcançado tanto sucesso sem sua habilidade de inspirar os outros a transformar suas visões em realidade. 11. O livro Influência, a Psicologia da Persuasão, é considerado um dos melhores livros sobre o tema. O autor aplica os princípios discutidos em suas lojas de modelos, onde incentiva os funcionários a oferecer reparos rápidos gratuitos aos clientes. Essa abordagem aumenta a probabilidade de retorno dos clientes, resultando em compras futuras maiores. Esse conceito pode ser aplicado em diversas situações. Focar em proporcionar valor garantirá que, eventualmente, isso retorne para você. Lidar com pessoas pode ser desafiador. É importante manter sua visão, mas também garantir que os outros não desenvolvam ressentimentos em relação a você. 10. O livro Negocie como se sua vida dependesse disso explora o conceito de empatia tática, que permite criar conexões mais profundas durante negociações. A chave é entender a situação do outro para que eles também se coloquem no seu lugar. As pessoas desejam ser ouvidas, e isso é essencial para estabelecer um diálogo eficaz. 9. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é enfatizado que as pessoas não gostam de ser confrontadas com seus erros. Na verdade, os seres humanos são movidos por emoções, frequentemente tomando decisões baseadas nelas, e em seguida, justificando essas escolhas com lógica. Essa compreensão é crucial para construir relacionamentos e influenciar positivamente os outros. 8. O livro Pitch and Fin descreve a mente humana como composta por 3 cérebros diferentes: o cérebro de crocodilo, que remonta aos nossos ancestrais, o cérebro médio e o neocórtex, onde as decisões são tomadas. Muitas pessoas tentam apelar diretamente para o neocórtex ao vender algo, mas é essencial primeiro ativar o cérebro de crocodilo. Isso pode ser feito através da emoção e simplificando o que se está propondo. A liderança é uma habilidade que exige prática e aprendizado, pois quanto mais eficaz você for, maior poderá ser seu potencial de ganho. 7. O livro Comece pelo Porquê apresenta uma ferramenta valiosa chamada Círculo Dourado, onde o porquê ocupa o centro e o que está no anel externo. Líderes ineficazes frequentemente começam pelo exterior, sem alcançar o núcleo. Isso se assemelha à experiência escolar, onde os professores insistiam na leitura sem inspirar. Em contraste, mentores que incentivaram a leitura como meio de alcançar riqueza e liberdade realmente ajudaram a perceber o valor dos livros. A lição essencial é que grandes líderes motivam a ação, ao invés de simplesmente ordens. Além disso, é interessante notar que todos os líderes têm um lado estratégico em sua essência. 6. Ler o livro As 48 Leis do Poder ampliou a compreensão sobre dinâmicas de influência. Uma das leis mais impactantes é a número 11, que diz para aprender a manter as pessoas dependentes de você. Isso se aplica tanto a funcionários quanto a líderes. Se alguém pode substituí-lo facilmente, o verdadeiro poder nunca será alcançado. Por outro lado, um negócio que depende de indivíduos insubstituíveis está fadado ao fracasso. Uma das principais razões para a falência de 80% dos novos negócios é a falta de entendimento sobre como construir sistemas e processos eficazes. 5. O livro O Mito do Empreendedor revela que muitas pessoas que iniciam negócios não são realmente empreendedores, mas apenas habilidosos em uma área específica. Por exemplo, alguém que faz bolos deliciosos pode não ter a capacidade de administrar uma padaria de forma eficaz. Esses empreendedores costumam investir demais em suas empresas, esperando que um dia sejam lucrativas. Contudo, frequentemente a receita diminui enquanto as despesas permanecem elevadas, resultando no fechamento do negócio sem lucros. Portanto, adotar a estratégia proposta no livro é crucial para garantir a sustentabilidade e o sucesso do empreendimento. 4. No livro Lucro Primeiro, a abordagem central é vital para os empreendedores. O livro defende que os negócios devem ser geridos com a fórmula
Vendas menos lucro é igual a despesas, garantindo assim a lucratividade constante. Uma das razões para o sucesso duradouro do autor nos negócios é a especialização em um nicho específico, modelos controlados por rádio. Embora pareça um segmento pequeno, ele reconhece que isso lhe permite se destacar e se tornar o melhor em sua área. 3. O livro, De Bom a Excelente, apresenta a ideia da mentalidade de ouriço, onde, enquanto a raposa tenta diversas estratégias para capturá-lo, o ouriço se protege utilizando uma abordagem simples e eficaz. Ser excepcional em uma área específica leva a riqueza a longo prazo. Até aqui, a discussão abrange eventos globais em relação à visão geral, pois se acredita que a preocupação com eles só é válida quando se possui o poder de influenciá-los. 2. O livro, De Fortune, é uma leitura valiosa para quem possui uma quantidade significativa de riqueza. O livro propõe que cada século é dividido em 4 blocos históricos de 25 anos, conhecidos como Alta, Despertar, Desvendamento e Crise. Essa estrutura ajuda a entender as mudanças cíclicas na sociedade e como elas podem impactar a riqueza e o poder ao longo do tempo. 1. O livro, A Ordem Mundial em Transformação, é outra leitura recomendada, pois explora a ideia de que cada grande superpotência tem seu período de ascensão e eventual declínio. O livro oferece uma perspectiva sobre como eventos e tendências podem afetar a economia e a sociedade, o que pode ser útil para a tomada de decisões informadas em investimentos e negócios. Porém, na opinião do autor, esses aspectos não são motivo de preocupação a menos que se tenha acumulado pelo menos 10 milhões. Em resumo, os insights compartilhados ao longo deste vídeo destacam a importância de uma mentalidade focada, a especialização em nichos e a compreensão das dinâmicas econômicas e históricas. Ao aplicar essas lições e adotar estratégias eficazes, é possível não apenas alcançar a riqueza, mas também sustentá-la ao longo do tempo. Continue investindo em seu aprendizado e prática, pois o sucesso é construído passo a passo. Se gostou do vídeo, comente. Eu tenho uma mente de sucesso. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e compartilhe com as pessoas que você acha que merecem ter sucesso na vida. Obrigado!